Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula comigo, professora Paula Pombo, professora de português e redação para concursos públicos. E hoje a gente vai falar da prova de Jussara de Goiás, realizada recentemente pelo Instituto Verbena. Vamos ler aqui as instruções e vamos discutir um pouco sobre essa prova. Se você fez esse concurso, já comenta aqui comigo o que você achou do tema da redação, das propostas de redação, né? Vamos torcer aí para quem fez essa prova sair do status de concurseiro para o status de concursado. Tá bom? Já curte essa aula, comenta, compartilha, se inscreve no canal que ajuda o meu trabalho. Olha só, você deve desenvolver um dos gêneros oferecidos, né, nas propostas de construção textual. Então, nós temos aí duas propostas, a proposta A e a proposta B. Quem já fez prova do Instituto Verbena, principalmente na área da educação, sabe que é muito comum, né, a banca cobrar esse tipo de redação. Mas cuidado, você vai fazer redação, leia o edital atentamente para saber o que que a banca está querendo, qual é o modelo de redação que ela está querendo, porque não é só simplesmente chegar lá e achar que todas as redações são iguais. Não, as bancas têm diversificado bastante nesse sentido. Mas ainda aqui nesse concurso, a gente teve a proposta por gêneros textuais. Então, nós temos aqui duas propostas, A e B. O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido, segundo a proposta escolhida. Então, você deve marcar um X aí na proposta que você quer, tá? O texto deve ser redigido em formato dissertativo argumentativo. E o que isso implica, né? A gente tem aqui dois conceitos interessantes. Um é o gênero textual que a banca quer de você, e o outro é a tipologia, a linguagem que você vai usar. Vai discutir sobre isso. A fuga do tema ou cópia da coletânea anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Uma coisa interessante, no Instituto Verbena, quando a banca traz esse tipo de proposta, você pode usar a coletânea, deve usar a coletânea, vamos colocar assim, como repertório sociocultural. Não vai ficar perdendo tempo lembrando de frase de filósofo. Você vai fazer o quê? Pegar simplesmente os textos que a banca te dá. Facilita demais, dá para fazer uma excelente redação, tá? Então você deve usar, porque um dos critérios de avaliação é a leitura da coletânea, ou seja, quer que conste informações da coletânea no seu texto, tá bom? Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases. Quando for necessário, olha a informação interessante aqui, ó. Quando for necessário, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Esse aqui é o aval para você usar os textos da coletânea como repertório sociocultural. Independente do gênero escolhido, seu texto não deve ser assinado. Por que disse isso? Porque tanto a carta de leitor quanto o artigo de opinião, na estrutura do gênero, né, nas características, elementos, tem como um dos pré-requisitos a assinatura, mas quando é concurso público, a gente não assina. O candidato não pode se identificar, tudo bem? Vamos para o tema. Ó, desafios para a valorização do conhecimento científico no Brasil contemporâneo. Qual é a minha dica se você vai fazer uma prova do Instituto Verbena, cujo modelo de prova discursiva seja por gêneros textuais? Eu recomendo que você leia as coletâneas para retirar os argumentos da coletânea. Então, veja. O artigo de opinião, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai partir da tipologia dissertativa argumentativa, assim como a carta de leitor. A gente vai ter alguns elementos, como por exemplo, eu gosto, né, e recomendo que faça-se o chamamento do leitor para dentro do texto, para caracterizar como artigo de opinião, que coloque o título para caracterizar como artigo de opinião. Mas a gente ainda vai trabalhar naquela base de dois argumentos, né? Um para o desenvolvimento um e o outro para o desenvolvimento 2. A mesma coisa ocorre com a carta de leitor. A carta de leitor ela vai ter elementos pré-textuais, né? E a gente vai ter uma contextualização, por exemplo, na introdução. Você dizer que você leu a revista, tarará, a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas a estrutura, principalmente nos desenvolvimentos, é de redação tradicional.
tá? Então, eu gosto de tirar os argumentos a partir dos textos que eu vou lendo. Então, texto um, nós temos aqui uma imagem, né? A informação, os pinguinhos aí espalhados, e o conhecimento, esses pingos conectados. Então, a gente sabe que, por exemplo, na contemporaneidade, o excesso de informação, uma informação, ela não necessariamente representa um conhecimento. E o excesso de informações pode sim ser um desafio, tá? Pode se tornar um desafio. Então, já anota aí, excesso de informações. No texto 2 nós temos assim, ó, a internet não seleciona a informação. Então, a não seletividade da informação é um desafio, tá? A não seleção da informação ou a curadoria incorreta da informação, tá? Há de tudo por lá. A Wikipédia presta um desserviço ao internauta. Outro dia publicaram fofocas ao meu respeito e tive que intervir e corrigir os erros absurdos. A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. E aí por aí vai. Quem diz isso é Humberto Eco, 2011. Ah, nós temos aí distanciamento da ciência, a desvalorização da ciência também seria um argumento. Então vamos lá, desvalorização da ciência. Deixa eu marcar aqui que eu não marquei aqui em cima. Então não seleciono informação, tudo isso é argumento, tá? Tudo isso é o que eu posso discutir. Então a desvalorização da ciência é particularmente nociva quando os recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia tornam-se cada vez mais escassos. Desde 2015, o orçamento disponível para a ciência, tecnologia e informação tem sofrido uma queda vertiginosa, né? Não há fomento à ciência no Brasil, isso é verdade. E aí nós temos todo o resto do texto. Educação científica e tecnológica. A percepção que grande parte da população tem a respeito das ciências ensinadas em sala de aula é limitada. Então, a limitação na percepção sobre a educação científica e tecnológica seria um argumento, tá? Seria um argumento. Estou dizendo aqui o que que eu poderia destacar como argumento. E aí nós temos as propostas de redação. Proposta A, artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero que assume o caráter argumentativo e tem por finalidade expressar o ponto de vista do autor sobre determinada temática, a fim de persuadir o seu interlocutor. É comum que esse gênero seja veiculado em mídias de comunicação de massa, como jornais e revistas, tendo seu papel como cidadão na sociedade. Redige um artigo de opinião para um jornal de circulação local, a fim de discutir o tema Desafios para a Valorização do Conhecimento Científico no Brasil Contemporâneo. Não assine o artigo, tampouco adote nomes científicos, fictícios ou abreviações. Então, o tema é o mesmo, só um artigo de opinião. Nós temos aqui o segundo gênero, carta de leitor. O gênero carta de leitor manifesta a opinião do emissor sobre assuntos publicados na mídia, como jornais e revistas, dirigindo-se comumente ao autor da matéria. Então, isso aqui é importante, porque na carta do leitor a gente tem que fazer essa comunicação, tá? Ou ainda representante da mídia, depende do que a proposta pede para você, tá? Também tem caráter argumentativo e tom persuasivo na busca de convencer o seu interlocutor sobre o ponto de vista. Agora que vem a proposta, a caracterização da proposta, tá? Imagine que você, após ter lido a publicação da revista Balbúrdia, dos discentes da USP, decide escrever uma carta de leitor para comentar o seguinte trecho: a educação científica e tecnológica possibilita colocar os alunos como protagonistas. Utilize-se de textos, olha só como a banca é bem clara. Textos da coletânea como base para delinear sua premissa e defender seu ponto de vista. Mas isso aqui não vale só para carta de leitor. Você pode fazer o mesmo com artigo de opinião, tá? Além do repertório sociocultural adquirido. Então, o que que a banca espera de você? Que você use tanto como repertório sociocultural o texto da coletânea, quanto um repertório de fora, externo, tá? Tudo bem por aí? Tudo bem até aí? Então é interessante. Aí, qual que é o primeiro passo que eu devo fazer, então,
Para começar, primeiro eu escolho a proposta. Inclusive, eu tenho um curso aí que ensina o passo a passo do artigo de opinião conforme a banca Instituto Verbena, beleza? Meu Instagram, para quem não acompanha meu trabalho, prof.paulapombo, chama lá, acompanha meu trabalho, que é uma forma de fortalecê-lo, tudo bem? Então, vamos lá, artigo de opinião, que é o mais simples, digamos assim. Então, já escolhi a proposta. Qual é o segundo passo? Segundo passo é selecionar quais são os desafios para a valorização do conhecimento científico no Brasil contemporâneo. Então, o que que eu tenho como desafio? A gente já foi pontuando, né, a partir da coletânea, então eu vou escolher aqui. Eu vou escolher a desvalorização da ciência, tá? Então vamos lá. Desvalorização da ciência e a percepção limitada acerca da educação científica e tecnológica. Então vamos lá. Quais são os desafios? Então, vamos lá. Então, os desafios, eu tenho que selecionar dois desafios. Um que vai funcionar como argumento um, que é desvalorização da ciência, no sentido de faltar recursos, né? A gente viu lá. E o argumento 2, que é percepção limitada sobre a educação científica e tecnológica. E tecnológica, tá? Então, esses são os meus dois argumentos. Já resolvi que eu vou fazer artigo de opinião. Separei o argumento um, o argumento 2, que vai no desenvolvimento um, desenvolvimento 2. O artigo de opinião tem introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2, conclusão. Ok? O que que a gente vai fazer de diferente no artigo de opinião? Coloque um título e chame o leitor dentro do seu texto. Ah, mas não precisa mais chamar o leitor. Isso é sugestão minha. Você pode ou não fazer, tudo bem? É uma forma que eu vejo de caracterizar o texto como um artigo de opinião. É obrigatório? É claro que não é obrigatório, é só uma sugestão, né? Mas o título, com certeza, é interessante de você colocar para caracterizar o seu texto. Então vamos lá. Desvalorização da ciência. O que que eu vou usar como repertório? O texto 3. Como é que eu uso ele como repertório? Olha, desde 2015, bora lá. O orçamento disponível para ciência, tecnologia e informação tem sofrido queda vertiginosa, ou seja, significativa. Eu vou usar isso aqui. Eu já resolvi que eu vou usar isso aqui. Olha, quem é que diz isso? Quem é que tá falando sobre? Quem é que está disponibilizando essa informação? Luciana Hatsan. Não sei se é assim que fala, tá? Mas então, como é que eu uso isso como repertório, Paula? Olha, então eu já entendi que eu vou falar aqui. Primeiro, da desvalorização da ciência. Então, como é que eu posso fazer isso? Olha, inicialmente é interessante discutir sobre a valorização da ciência, né, enquanto desafios para essa valorização do conhecimento científico em nosso país. Porque no artigo de opinião você pode usar a primeira pessoa, traz até mais uma proximidade com o leitor. De acordo com Luciana Hatsan, bora ver de onde ela é, para ver se ela o que que ela é, o que que ela faz. Vamos ver se a gente acha aqui. Hum, vamos ver aqui. Proposta orçamentária para o Ministério da Ciência menor do que. Bora ver de onde vem. Onde expõe descontinuidade, estratégias, colapso, os cortes de verba à ciência. Olha que interessante. Olha que interessante. Destinada à ciência, tecnologia e se agravaram com a promulgação da emenda constitucional 95 de 2000 que criou o teto de gastos e congelou. Isso aqui dá para usar como repertório.
Como eu não descobri quem é a Luciana, eu prefiro usar algo mais concreto. Então, vou usar a, a emenda constitucional. Então, vamos lá, ó. Inicialmente, é interessante discutir sobre a desvalorização da ciência, no Brasil, enquanto aspecto que corrobora para os desafios, né, do conhecimento científico em nosso país. Nesse sentido, é interessante ressaltar que a Emenda Constitucional 95/2016 é um dos fatores que contribuem para isso, uma vez que criou-se um teto de gastos e congelou-se o orçamento de áreas estratégicas para o país, como a ciência. É claro que a gente, isso aqui eu falando conforme eu estou vendo, mas a gente pode adequar, é só para você entender como que você pode usar como repertório, e depois você traz a crítica. Lá no nosso argumento 2, que é a percepção limitada sobre a educação científica e tecnológica como um desafio, vamos ver quem é que diz isso aqui. A gente tem que ter sempre a fonte, né? Esse aqui, ó, Rayane Telles Alves, da revista Balbúrdia, né? Então vamos lá. Ademais, cabe também debater sobre a percepção limitada da educação científica e tecnológica em salas de aulas brasileiras. De acordo com Rayane Teles Alves, da revista Balbúrdia, da USP, né? Aí a gente pega uma informação daqui, ó. Grande parte da população, grande parte das pessoas não tem conhecimento suficiente acerca das ciências ensinadas, né, nas escolas brasileiras, por exemplo, tá? Então a gente pode pegar essa informação e utilizar como repertório. E na conclusão você faz uma proposta de intervenção. Não tem problema, certo? Mas só para a gente entender como que a gente lida com uma prova de redação dessa. Então, a gente tem algumas possibilidades. Lembrando que a gente tem que sempre focar no tema. O que é que eu faço? Eu leio o tema, a partir da coletânea, eu separo os meus argumentos e, por consequência, os meus repertórios, e depois eu parto, então, para a produção da redação. No artigo de opinião, uma caracterização básica, uma premissa e básica é o título, sim. Posso ou não chamar o leitor? Na carta de leitor, eu tenho os elementos pré-textuais, local e data e vocativo. Tudo bem? Bacana? Legal? E aí, o que que acharam? Compreenderam? Não compreenderam? Querem mais aula comentando aí prova de redação? De qual banca? Instituto Verbena? Outra banca? Deixa aqui a sugestão para nós e acompanhe meu trabalho nas redes sociais, Paula Pombo. Não deixa de curtir essa aula, de se inscrever no canal que fortalece aí o meu trabalho. E até a próxima oportunidade.